Galera, a gente vai falar sobre um tema muito importante. Na verdade, eu venho de dois textos aí que são os clássicos da Bíblia. Semana passada você não reparou direito, mas eu falei sobre o Salmo 23, então, que é o clássico dos clássicos. E agora no Novo Testamento, Coríntios 13, é o clássico também no Novo Testamento. Você já ouviu, muito provavelmente, uma pregação sobre isso num casamento. Já foi um casamento aí que alguém falou sobre isso? Hoje a gente vai falar sobre o amor, só que da perspectiva de Deus. Eu sei que seu coração, poxa, quando a gente fala assim, né, vamos falar sobre o amor, e aí seu coração já acelera, não é isso? Você pensa em alguém aí, sua mente viaja pelo mundo da imaginação e do sonho, e você pensa em alguém e, poxa, vai achar até que é uma pregação assim romântica, né? Vai falar sobre um episódio romântico e tal. Infelizmente, não vai ser, não vai ser assim dessa vez, beleza? A gente vai ver o que a Bíblia explica sobre essa parada. A parada que vai ser explicada aqui vai muito além, é muito maior do que simplesmente o amor conjugal entre um homem e uma mulher, beleza? É uma parada muito maior do que isso, envolve isso também. Certamente, a gente em algum momento vai tocar nesse assunto aqui, nessa noite, mas é uma parada que envolve, sim, o relacionamento entre irmãos, né, entre irmãos da igreja, entre pais e filhos, não somente a parada, assim, conjugal, dentro dessa perspectiva romântica que a gente imagina na nossa cabecinha, beleza? Esse texto é um texto, assim, totalmente impressionante também. O texto, eu vou ler o capítulo todo. O texto é grande, mas o texto é, assim, muito maneiro. Parece que Paulo, realmente, nesse momento, ele usa toda a sabedoria que ele tem ali para construir um discurso poético bonito. Sabia que tem muitas músicas que citam esse trecho aí da Bíblia? Alguém tem ideia sobre isso? Tem uma música de uma banda que era da minha época, não é da época de vocês, chamada Legião Urbana. E aí uma música chamada Monte Castelo, era a música na qual o cantor lá da banda, recitava uma parte dessa parada aqui. Ele misturava também com os Lusíadas de Camões. E aí uma perspectiva lá de citação a Camões, que é um poeta português, e a Bíblia como um todo. Então, para você ter ideia como é que esse texto é um texto que inspirou várias coisas, várias obras maneiras, e a gente vai ler ele agora. Está interessado em ler? Está interessado em ler? Essa parada vai fazer todo sentido para você. A gente vai ler um pouquinho antes do verso 1, que, não está escrito ali, mas é a metade do verso 31 do capítulo 12. Então, se você está na Bíblia no aplicativo, no papel, por isso que eu pedi a Bíblia emprestada aqui, de papel. Se você está no aplicativo, você vai ter que voltar para o finalzinho do capítulo 12, e aí depois a gente vai ler o 13 normal. Pode ser? Volta aí para o verso 31 do capítulo 12. Conseguiu? Vamos ler? Metade do verso 31 para baixo diz assim: E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, antes da gente ler, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele vem falando sobre dons espirituais. Então, existia uma disputa ali na igreja sobre a questão dos dons. Isso gerava uma divisão na igreja, um problema nessa igreja daqui. A gente vai entender, já vou te adiantar, que a história aqui é a seguinte: essa galera escreveu uma carta para Paulo, e Paulo vai responder essa carta dessa galera. Então, eles têm várias dúvidas sobre aquilo que estava acontecendo na igreja. E na igreja estavam rolando alguns dons espirituais. Só que isso estava gerando divisão. A igreja era dividida por várias coisas, incluindo pela questão do modo como o culto acontecia. Então, eles estavam brigando pelo jeito em que o culto se dava naquela localidade. E aí eles vão perguntar para Paulo assim: o que você acha dessa parada dos dons? Como é que a gente vai vivenciar isso aqui? Aí Paulo fala no capítulo 12 sobre dons, no capítulo 13 ele fala sobre o amor, e no capítulo 14 ele fala sobre dons. Então, parece que Paulo está fazendo um parêntese, já fez
parênteses aí na sua vida? Já usou parênteses alguma vez na sua redação, na sua história? Você sabe o que isso significa? Beleza? É assim, você está explicando uma parada, e aí você interrompe aquela explicação para explicar outra parada, porque é totalmente necessária, e aí você fecha parêntese, beleza? Nos parênteses, e aí você continua a falar sobre a parada que você estava falando. É isso que Paulo faz aí no capítulo 13. Ele está falando sobre dons, aí ele fala assim, vou explicar para vocês sobre os dons, capítulo 12. Mas tem uma parada aqui que vocês não estão entendendo, é o capítulo 13. É o mais importante é isso daqui. E aí ele volta a falar sobre os dons, só que a igreja já entendeu o mais importante, eu deveria entender. É o que você deveria entender. Beleza? Paulo vai dizer, cara, que o mais importante é o amor. O mais importante. Você já viu alguém chegar aqui à frente assim e dar um testemunho? Às vezes a gente dá testemunhos sobre muitas coisas. Na volta de retiro a gente costuma dar testemunhos. E a gente testemunha assim, sobre aquilo que Deus fez, né? Como a gente percebeu a presença de Deus, como algo mudou no nosso coração. A gente pode dar testemunhos aqui sobre curas, a gente pode dar testemunhos aqui sobre muitas coisas. Poxa, se eu pudesse te dizer que eu orei por uma pessoa e ela foi curada, isso não é maravilhoso? Se eu contasse a minha história de que eu fui curado de uma doença grave e tal, isso aí não é maravilhoso? Se eu contasse para você que eu estava orando na minha casa e aí de repente eu fui visitado pelo Espírito Santo, cara, tudo maneiro demais, não é? Você já viu alguém dando testemunho aqui na frente porque, poxa, essa pessoa ama e ama na perspectiva bíblica? Você já viu isso acontecer? Então, é exatamente isso que Paulo está tentando fazer nessa igreja. A gente, às vezes, a gente olha para coisas que a gente acha que são superiores, mas elas não são tão superiores assim. E aí Paulo vai tentar arrumar a cabeça dessa igreja, e a gente precisa ter a nossa cabecinha arrumada também. Então é assim, cara, se a gente via a galera falando em línguas aqui, se você ouvir uma profecia sobre alguma coisa que vai acontecer, você pode ficar muito empolgado com isso e achar que isso é maravilhoso demais, mas muito mais do que isso, é essa parada que está sendo descrita aqui. O amor na Bíblia vai ser descrito com várias definições, e a gente vai tentar olhar para essa então. Todo mundo entendeu o que está rolando? Todo mundo entendeu? Qual é a parada que está rolando? Cara, a igreja está disputando sobre coisas que acha que são importantes. Uma dessas disputas é sobre os dons. Paulo vai falar sobre o maior de todos, que é o amor, e é essa parada que tem que estar no nosso coração. Amém? Acabou a pregação e tal. Vamos ler o texto, diz assim... 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Vou traduzir para você. O que é símbolo, meu irmão? Você provavelmente não sabe. O símbolo é um instrumento que toca uma nota só. Pô, não tem instrumento que toca uma nota só? São instrumentos assim, geralmente de percussão, geralmente instrumentos mais simples. Um triângulo, por exemplo. Pô, vocês já viram um triângulo no mundo dos instrumentos? Beleza, tem um instrumento desse tipo, de uma nota. É um sino. Beleza, um sino. E a comparação com o sino é muito boa, porque o sino, ele é grande, mas ele é oco. Ele faz barulho. Então, olha só, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. O que Paulo vai fazer nesse texto aqui? Paulo vai construir algumas hipérboles. Pô, eu sei que eu estou explicando muita coisa, está parecendo tá parecendo a época que eu dava aula. Paulo vai construir algumas hipérboles. O que é hipérbole? É você jogar tudo para cima. Pô, o cara demorou 1000 horas para aparecer. Eu fiquei esperando a tarde toda. Isso é hipérbole. Não foram 1000 horas, não foi a tarde toda. Mas a gente vai falando assim para exagerar. O que o apóstolo Paulo vai fazer aqui? Ele vai construir várias hipérboles
jogar tudo para cima e vai dizer assim: tá vendo isso que está lá em cima? Imagine que alguém aqui soubesse falar todas as línguas humanas. Se tiver alguém aqui, meu irmão, que fale 2 línguas, eu estou batendo palma, beleza? Se falar português, poxa, corretamente, se uma língua só já está maneiro demais, mas beleza, eu falo, sei lá, português e inglês. Eu falo português, inglês e francês. Que isso, aí já estou pagando o lanche do McDonald's para você. Fala 4 línguas. Agora, imagine alguém que fale todas as línguas dos homens. Aí Paulo vai fazer o quê? Ele vai aumentar a hipérbole. Ele vai dizer assim, imagine que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos. Os anjos devem ter alguma língua, né? Qual é a língua que os anjos falam? A gente não sabe. Quando eles falam com a gente, eles falam na nossa língua. Então a gente não sabe qual é a língua dos anjos. Então Paulo vai fazer uma hipérbole. Imagine que eu fale isso tudo. Tem algo que é maior do que isso, que é o amor. Sem amor, isso é como se fosse um instrumento oco, vazio. Ele faz barulho, mas é algo sem sentido. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Repara, Paulo está retomando os dons espirituais do capítulo 12. Então, ele está falando de dons. A igreja estava disputando sobre dons. Dons de línguas, dom de profecia, dom de fé, dom de discernimento de espíritos. O apóstolo Paulo vai pegar aquela listinha e vai começar a elencar essa lista, a formular essa lista. Só que ele vai dizer o quê? Ainda que eu tenha isso no máximo, se eu não tiver amor não serve de nada. Ainda que eu tenha isso no máximo, se não tiver amor não serve de nada. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Cara, quem conhece todos os mistérios e toda a ciência? Ninguém, beleza? Senão Deus. Agora, imagine se eu soubesse isso tudo, ainda que eu tenha tamanha fé, está falando de outro dom, que é a fé. Então falou de língua, de profecia, de fé. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Lembra que Jesus falou no sermão dele, com os seus discípulos isso? Olha, se a fé de vocês for como um grão de mostarda. Jesus não falou se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda. Ele não diz do tamanho. Ele diz como um grão de mostarda, beleza? Jesus não está elogiando uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequena. Ele está dizendo que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. O que isso significa? Que a nossa fé tem que crescer, beleza? Assim como você deve crescer. Eu não cresci tanto assim. Natural da vida é crescer, meu irmão. Maturidade, em fé. Então sua fé não tem que ser pequena a vida toda. A fé pequena é horrível, deixa a gente instável. Parece que nosso navio está afundando o tempo todo. Então, ainda que você tenha uma fé como um grão de mostarda, e aí o que Jesus vai dizer? Cara, se você tiver uma fé como um grão de mostarda que cresce, você vai chegar para o monte e vai dizer: monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai te obedecer. Já viu isso acontecer alguma vez? Provavelmente não. Quantos aqui já oraram para não chover e não choveu? Eu algumas vezes, galera. Algumas vezes. Esses dias aí uma irmãzinha falou para mim: pô, cara, vai chover tal dia, queria que não chovesse. Pô, vamos orar, não é isso? Se a gente tem uma fé muito grande, mas a gente não tem amor, isso não vale de nada. Verso 3. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então Paulo vai aumentando as categorias dele e as hipérboles dele. A Bíblia nunca exige isso da gente, pegar tudo que a gente tem e vender e dar aos pobres. Jesus exigiu isso de um cara. Por quê? Porque aquele cara tinha o coração no dinheiro. Teve um cara na história que fez isso. Um cara chamado Tolstói, um escritor russo.
Ele estava muito rico, ele pegou tudo que ele tinha, vendeu, deu aos pobres e foi morar na rua. Isso já aconteceu. Paulo está dizendo assim, ainda que você faça isso, cara, sem amor não vale de nada. Ainda que você entregue a sua vida a ponto de ser queimado, martirizado. Nesse tempo aqui, a galera era martirizada porque amava Jesus. Paulo está dizendo que ainda que você tenha essa coragem de ser martirizado, sem aquilo que ele está descrevendo aqui como amor, não vale de nada. Depois ele vai dizer para a gente o que é o amor. Primeiro ele está fazendo essas comparações, está dizendo assim, ainda que eu tenha isso tudo, o amor é maior. Ainda que eu tenha isso tudo, o amor é maior. E aí depois ele vai explicar para a gente o que é amor. O texto continua, verso 4, o amor, agora ele vai descrever para a gente o que é. Poxa, quando alguém quer explicar para a gente uma definição, o ideal é dizer para a gente entender aquilo que é e aquilo que não é. Quando você diz aquilo que é e que não é, você consegue discernir melhor, esclarecer melhor as coisas. Paulo vai fazer isso. Primeiro ele vai dizer o que é. O amor é paciente e bondoso. Então saca só. Se você diz que ama uma pessoa, com essa pessoa, você precisa ser paciente e bondoso. Beleza? Se você não é paciente e bondoso, é mentira, beleza? Você não ama nada. É da boca para fora. É falsidade, é engano. É perversidade. Isso a Bíblia chama de hipocrisia. O que é hipocrisia? A gente fala uma coisa e vive outra. Então se eu digo para os meus pais, agora eu vou pegar no calo de vocês, beleza? Se eu digo, problema, agora vocês vão ter um problema aí para vocês resolverem. Se eu digo para os meus pais que eu os amo, mas eu não tenho paciência com eles e não sou bondoso com eles, cara, essa parada está errada. Você sabe o que é bondade na Bíblia? Bondade é o seguinte, você agir com o outro de maneira que a sua ação supere o que fosse justo, considerado justo, o que seja considerado justo. Então, tipo assim, pô, minha mãe deu um grito comigo. Na minha cabeça, o justo é eu dar um grito com ela. Mas ser bom é eu não pagar, beleza, o mal com o mal. É eu pagar o mal com o bem, ainda que ela tenha feito errado. Então, se minha mãe gritar comigo, ser bom é eu falar manso com ela, beleza? É eu ser como Jesus era, manso e humilde. Isso é bondade. Vou te dar um exemplo. Uma vez, cara, tinha uma menina que... Eu sou sócio de um curso de redação. Não estou fazendo propaganda. Não, infelizmente, falar essas coisas é horrível. Mas é só para você entender a história. Cara, sou sócio de um curso de redação. Redação para o vestibular. Beleza? E aí no meu curso a gente tinha aula de redação e de português. E aí a gente vendia um combo. Como tem McDonald's, né? Batata e hambúrguer. Era o que a gente vendia. Então a gente vendia assim, ou você pagava só a aula de redação ou só a aula de português, ou você pagava os dois e a gente dava um desconto. Aquela, prática lá, velha do McDonald's. Tinha uma menina, cara, que ela pagava pela aula de redação. Só que eu reparei que ela chegava 2 horas antes da aula de redação e ela sentava na antessala do curso. Só que na antessala do curso dava para você ouvir a aula toda. Não tinha, uma preparação, o meu curso, uma coisa simples. Não tinha uma preparação acústica muito boa. Então o que ela fazia? Ela pagava por um curso, só que ela tinha os dois, porque ela chegava 2 horas mais cedo, ouvia a aula toda de português, anotava a aula toda, só que ela só pagava a redação. E aí depois ela entrava na aula de redação, aí anotava as coisas da redação, e aí no final, ela estava me dando prejuízo. Quando eu reparei isso, eu pensei, cara, maldade dela, certo, eu ser justo com ela. A justiça é eu cobrar, a justiça é eu dizer, cara, você não pode chegar mais cedo e ficar ouvindo. Só que eu pensei, eu preciso ser bom.
Beleza, eu preciso agir com misericórdia. Cristo estava fazendo uma obra no meu coração com aquela situação ali. E eu falei para ela assim, pô, por que você chega mais cedo? Ela, então, eu não tenho condições de pagar aula de português, então eu pago só redação e sento aqui e tudo mais. Eu, pô, você ouve a aula toda daí, não é? Ela, eu ouço a aula toda daqui. Eu, pô, beleza, então, semana que vem você pode chegar mais cedo, só que você vai entrar na aula e vai anotar tudo da aula lá dentro da aula. Vai tirar dúvida com o professor, vai fazer sua pergunta, vai ser assim. Isso é agir com misericórdia. Isso é a bondade que Jesus ensinou para a gente. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. E agora Paulo vai dizer o que não é. Porque para a gente entender direito, é legal que seja assim, a definição e a contradefinição. Quando Paulo vai dizer o contrário do que seja o amor, ele vai dizer coisas que são bem egoístas assim, bem do indivíduo, sabe? Quando a gente tem justiça própria, quando a gente quer a nossa própria justiça. E ele vai dizer, não arde em ciúmes, não se envaidece, ciúmes, vaidade, não é orgulhoso, orgulho, não se conduz de forma inconveniente. Sabe, a pessoa que é inconveniente, conhece alguém? Não olha para o lado não, beleza, só pensa. O inconveniente, o chato, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses e não se irrita, não se ressente do mal. Então a pessoa age com mal, você fica ressentido, magoadinho. Não, não, não. O amor não faz isso não. O amor sempre recompensa com o bem, com aquilo que é melhor. Verso 6, o amor não se alegra com a injustiça. Sabe quando você quer o mal dos outros? Você se alegra com esse mal? O amor não é assim, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo. Tudo. Crê em tudo espera o melhor. Uma vez conversando com um amigo, eu tentei desfazer um mal entendido. E eu disse assim, pô cara, sabe aquele dia que aconteceu? Você pode ter pensado que eu estava falando mal de você, mas não foi assim. Sabe o que ele me respondeu? Ele me respondeu assim, pô Clóvis, de você eu só espero o melhor. Eu não imaginei nada disso que você falou. Tenho toda certeza que você nunca pensaria assim, que você nunca agiria assim. De você eu só espero o melhor. Sabe o que ele me falou? Ele me deu a definição daquilo que Paulo está dizendo que é amor. Você esperar sempre o melhor do outro. Acreditar que o outro está sendo bom, até quando parece que não está. Pô, e agora é o melhor. Cara, agora é para Paulo acabar com a gente. E ele vai dizer assim, o amor, verso 8. Grava essa parada no seu coração. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. O que desaparecerão? Essa parte é estranha, né? Que é um negócio muito poético. As profecias vão desaparecer. É isso que Paulo está dizendo. Tá vendo o que vocês estão valorizando na igreja? Vocês estão valorizando assim, a pessoa falando em línguas, levantando no meio do culto, a outra profetizando no meio do culto. O culto meio que desordenado, vocês estão disputando para ver quem é o melhor entre vocês. Isso que vocês estão fazendo vai desaparecer, as profecias vão desaparecer. Tem prazo de validade, beleza? O prazo de validade é quando Jesus voltar, esse negócio acaba na mesma hora. Então, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, as línguas vão acabar também. Você está se esforçando aí para fazer... Você está se esforçando aí para fazer cultura inglesa e sei lá qual curso que você faz. Vai acabar. Que beleza, né? Fiz propaganda da cultura inglesa, não estou ganhando nada com isso também. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Paulo está dizendo assim, cara, tudo vai passar.
Negócio de língua vai passar, a profecia vai passar, até a ciência, o conhecimento, cara, isso aí vai passar. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, ou quando vier o que é perfeito, em outras traduções, então o que é incompleto será aniquilado. O que é o perfeito, gente? O que é perfeito nessa vida? Tem alguma coisa nessa vida perfeita? Pô, seja sincero. O que nessa vida é perfeito? Só Cristo. É só Cristo. Paulo está falando de quê? De Cristo. Ele está dizendo assim, ó, essa disputa de vocês aí não tem cabimento. Essa disputa de vocês é totalmente sem noção. Por quê? Porque isso aí tudo vai passar, isso aí tem tempo limitado. Sabe o que vai permanecer? Quando vier o que é perfeito, quando Cristo vier, o que vai sobrar para a gente é o amor. Lá na eternidade, na verdade, a gente vai amar de modo sublime e perfeito. Então, você quer ser parecido com Cristo, você quer olhar para a eternidade, você quer que sua vida vale a pena, você quer que isso aqui faça sentido, então você tem que viver essa parada. Lembra, o amor, meu amigo e minha amiga, não é um sentimento que brota no coração. Na Bíblia, não. O amor é prática. O amor é você chegar e decidir fazer. Isso que é amar. O amor é intencional, uma prática intencional. Você vai fazer e você vai buscar o amor como um dom que tem que ser buscado, que tem que ser trabalhado, que tem que ser feito na base do joelhinho no chão e da oração. Intencionalmente a gente decide fazer. Por isso que para a gente é tão inexplicável, como a gente tem essa noção meio errada de que o amor é um sentimento. Então vou abrir o parênteses aqui igual o Paulo, beleza? Olha só, pô Cláudio, então você está dizendo que eu não vou sentir nada? Não! O que eu estou dizendo é o seguinte, que essa parada é prática. Só que quando você pratica, você sente. E aí seu coração se alegra. E você deve continuar praticando. E aí seu coração vai se alegrando. Beleza? Pô, excelente. Então vamos continuar. Paulo vai fazer uma imagem para a gente da infância. E aí, Paulo vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Cara, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? O que tem a ver é o seguinte: pô, tá faltando a gente crescer. Beleza, Paulo tá falando assim, rapaz, cresce. Menina, cresce. Estão pensando nas coisas de menino. Quando a gente amadurece, a gente deixa essa picuinha, essa briga nossa para trás. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. O espelho nesse tempo não é o espelho que você tem. Hoje você tem, né, poxa, até no seu celular você mete a câmera aí, você enxerga bem, não é? No espelho. Se você enxerga bem, você enxerga bem no espelho. Provavelmente você vê com clareza, com nitidez. No entanto, o espelho aqui, nesse tempo, era um latão, um bronze polido. Se pegar um metal, polia o metal, já passou bombril em alguma coisa para dar polimento, e aí você conseguia ver, a imagem não era muito boa. Paulo está comparando isso com o que eles estão enxergando. Estão enxergando errado. Mas quando Jesus vier, vocês vão ver face a face, vocês vão ver da forma correta. E isso vai ser vivido pela eternidade. Beleza? Para fechar, porque já foi, agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior deles é o amor. Amém. Já dava para terminar aqui, mas eu tenho 3 lições rápidas para você. Saca só. Primeira lição: o amor é um dom superior. O amor está acima de todos os outros dons. Então,
Olha só, você quer se parecer com Cristo, você quer crescer na fé, você quer viver o melhor da vida cristã. O melhor dom que a gente pode ter não é cantar aqui, beleza? O melhor dom que a gente pode ter não é pregar aqui na frente, não é. O maior dom que a gente pode querer para a nossa vida, como algo que venha de Deus e seja sublime, é o dom do amor. Você já conheceu uma pessoa verdadeiramente amável? Verdadeiramente amável? Uma pessoa que você olha para ela e você diz assim, cara, essa pessoa é tão amável, essa pessoa é tão legal assim, essa pessoa é tão bacana. É sobre isso que Paulo está falando. É algo que vai além das aparências. Então, de todas as coisas que a gente precisa buscar isso, beleza? É isso que você tem que entender agora. De tudo que você precisa buscar isso. Segunda lição, como dom, o amor deve ser buscado sempre. Então, essa é uma parada de busca. Eu interrompi esse raciocínio antes, mas vou voltar. Saca só. A gente, na nossa cultura, não consegue entender esse negócio. O amor não é assim, surgiu uma parada no meu coração e agora eu amo a pessoa. Não, eu faço uma opção de coisa e agora surge uma parada no meu coração. É assim. Você já reparou que às vezes, e agora eu vou falar sobre uma forma de amor conjugal. Você já reparou que às vezes você se aproxima de alguém como um amigo, e aí você, vai chegando perto daquela pessoa e fazendo bem para ela, e pode acontecer de você gostar dessa pessoa? Aconteceu isso comigo. Eu estava na escola, 3º ano lá, vivendo a minha vida, e tinha uma menina que sentava na minha frente. E essa menina às vezes me chateava tal, e eu tentava pagar o mal com o bem. Ela riscava meu caderno e tudo mais. E aí nessa que eu fui fazendo bem para ela, eu comecei a gostar dela e a gente se casou, hoje é minha esposa tal. Beleza? Tem a história de um cara que a gente conheceu, né? A igreja ajudou esse cara durante muitos anos, um cara chamado Mabadu. É o nome do cara, beleza? Um cara da África. E aí a história dele é a seguinte, um dia ele estava lá na casa dele, a família dele saiu de casa, e aí voltou para casa dizendo para ele assim, você vai se casar. Você vai se casar. Ele, vou me casar? Você vai se casar. A gente conversou com a família tal, e a gente arrumou uma noiva para você. Pra gente isso é um negócio maluco. Como assim, né? Um trato entre famílias. Mas para essa galera isso é totalmente compreensível. Porque o amor pode ser construído dessa maneira. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O amor pode ser construído, não somente da maneira conjugal, mas construído também na amizade. Sabe quando você faz o bem para alguém e daqui a pouco vocês se tornam amigos também? Eu sei que eu contei aquele meu exemplo da escola, que foi o exemplo que eu me casei, mas, cara, com amigos isso acontece. Beleza? Então, o amor deve ser buscado sempre dessa maneira, como o maior dom de todos. Você já orou para falar em línguas? Você já orou para ter uma revelação na sua vida? Você já orou para Deus te dizer se você vai para a faculdade A ou B? Você já fez sorteio na Bíblia? Já de abrir assim para ver se falava alguma coisa com você? Você já fez? Eu já fiz. Já fiz várias vezes. Deus, faço isso ou aquilo e tento ver se tem uma resposta sim. Muito mais do que essa resposta, você precisa orar para que o amor seja o grande dom que você tenha nessa vida. Terceira e última lição desse texto. Essa historinha de que o amor acabou é mentira do diabo. É a lição. Essa historinha de que o amor acabou é mentira do diabo. Olha o que diz o verso 8. O amor jamais acaba. Quem está certo? Quem está falando que o amor acabou? Ou a palavra de Deus? Então, eu nunca vou chegar para minha esposa e vou dizer uma mentira dessa, porque é uma mentira de Satanás. O amor não é algo que acaba.
O amor não acaba nunca. O amor, até na eternidade, ele vai durar. Porque o amor é esse conjunto de atitudes que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, a Bíblia vai criar várias categorias para descrever essa parada. Lá em Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Faltam mais duas coisinhas: mansidão e domínio próprio. Faltam... Gálatas 5, 22 e 23, meu amigo. Isso é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra isso não há lei. Paulo vai fazer uma lista para descrever para você o que é o amor. Ali o amor é definido como fruto do Espírito. O amor também é um mandamento. Pô, se o amor fosse uma parada que brotasse do nosso coração, como é que Jesus ia mandar a gente fazer? O que Jesus diz? Vou dar um novo mandamento para vocês. Cara, já tem 10 mandamentos ali que eu não consigo cumprir. E Jesus vai me dar o 11º. Amem uns aos outros como eu amo vocês. É o mandamento de Jesus. Não é mais amar como a gente se ama, é amar como Jesus ama. Esse é o novo mandamento. Pô, como é que Jesus vai mandar isso? Se o amor, ele é algo que brota no meu coração, como uma planta que nasceu lá no meu jardim que eu não sei de onde veio. Porque o amor é algo que a gente tem que cumprir. Essa aqui é a parada. O amor é algo que a gente obedece, é algo que a gente faz, e é simples assim. Ainda que o nosso coração não esteja sentindo aquela parada, ainda que o nosso coração não esteja inclinado a isso, ainda que não esteja saindo coraçõezinhos da nossa mente, a gente age dessa maneira, porque isso que a palavra de Deus define como amor. E aqui o apóstolo Paulo vai definir como o maior dom de todos. Muitas vezes a gente aconselhou casais aqui na igreja que se separaram, e disseram isso, e infelizmente, disseram isso, porque chegou uma hora que o amor acabou. Cara, a palavra de Deus é mentirosa, então, Paulo está dizendo que o amor não acaba. Por quê? Porque nunca amou, porque era mentira, era egoísmo, era falsidade, era tudo isso que o apóstolo Paulo falou que não pode ser. Era vaidade, era ciúme, era orgulho, era se comportar de forma inconveniente, era buscar os próprios interesses, era ficar irritado o tempo todo, era ficar magoadinho. Então tudo isso que se diz que é amor, ter ciúmes, orgulho, ficar magoado, irritado, tudo isso que se diz que é amor é mentira. Beleza? E a verdade é que o amor jamais acaba. Paulo venceu, a Bíblia venceu. Paulo wins. Grande vencedor, beleza? Vitória da Bíblia, e é isso aí. Irmãos, quem te garante que eu vou amar as pessoas até a eternidade? Cara, a Bíblia diz que vai ser assim, porque a gente é discípulo de Jesus, porque a gente foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nós pertencemos a Ele, comprados por Ele. Então a gente que foi comprado por Ele, a gente age assim, a gente vive assim. Essa é a nossa vida. Única lição desse texto: busque o amor como dom supremo. A maior coisa que você tem que buscar na sua vida é essa parada aqui. Esse texto aqui é para você meditar a vida inteira. Infelizmente não vou esgotar esse texto, não vou conseguir responder a todas as perguntas, mas eu sei que eu tenho que buscar o amor como dom supremo, e eu busco isso com as minhas atitudes e a minha obediência. Se for assim, na eternidade, Cristo se alegrará com a minha vitória, porque, eu terei vivido exatamente aquilo que Jesus ordenou que eu vivesse. Os discípulos dele são reconhecidos por isso.
Os discípulos de Jesus são reconhecidos por isso, pelo amor. Quando chegar no céu, que vai fazer a gente ser reconhecido, vai ser essa parada aqui. Beleza? Que seja assim na sua vida. Que você seja servo e obediente e amável sempre até o último dia. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra tão maravilhosa, Senhor. Nenhum outro lugar poderia aquecer o nosso coração, preencher a nossa alma, senão na tua presença, Senhor. Só a tua palavra é verdadeira, só a tua palavra é verdadeira eternamente, Senhor. Todas as coisas, todas as verdades podem passar, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Senhor, que a gente seja reconhecido como um povo que ama, que a gente seja reconhecido por essas características aqui, que a gente busque isso para que a gente te agrade, te obedeça a cada dia, ainda que o nosso coração esteja inclinado para qualquer outra coisa, ainda que a gente não sinta nada, que a gente viva isso intencionalmente para te obedecer, que a gente pratique isso em nome de Jesus. E pela tua graça e misericórdia, quando a gente faz isso, nosso coração se enche de alegria, se enche de bondade, pela tua presença, pela tua beleza, pela tua palavra, pelas tuas promessas. Muito obrigado, Senhor. Que essa igreja seja reconhecida assim, que esses adolescentes sejam reconhecidos dessa maneira, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.